Olá, Skiller, tudo bem? Como você tá? Tudo certo? Espero que esteja bem. A ideia agora é fazer vocês fazerem os exercícios, a ideia é vocês aprenderem, fazerem alguns exercícios. Não vou passar muitos, mas acho que se vocês acharem que é pouco, me avisem. A ideia é muito mais vocês terem um overview. Vou pedir para que vocês só olhem comando e vocês tentem assimilar como fazer. E tragam sempre o feedback lá pro nosso canal para entender em que momento que o que você sentiu dificuldade, o que você achou que pode melhorar. Isso é importante porque é nesse momento que vocês vão entender se vocês estão sabendo, se não estão sabendo, se precisam rever o conteúdo, se precisa treinar, se precisa fazer muitos exercícios. A questão do banco de dados eu acho que é muito importante, sim, vocês entenderem associações e tudo mais. Então, é importante praticar, beleza? Então aqui vou trazer para vocês alguns exercícios que a gente vai montar aqui junto, beleza? Deixa eu compartilhar e vamos lá, beleza? Vamos aqui, deixa eu compartilhar aqui. Então beleza, vamos lá. Deixa eu criar um novo arquivo. Vou colocar como 9 exercício.sql. Não, aqui eu vou colocar um markdown, tá bom? MD, markdown. Beleza. Deixa eu pegar aqui. Eu já construí algumas coisas aqui para a gente colocar nas expectativas. E vou passar com vocês aqui também. Ele não foi com markdown, mas a gente coloca básico. Aqui eu vou colocar 3. Aqui o exercício 1. Aqui eu vou colocar na expectativa assim. Aqui eu vou colocar 2. Aqui a expectativa eu vou colocar com negrito. Aqui vou colocar 3 e vou dar uma passada com vocês, tá bom? Super tranquilo. Vou colocar aqui em bold. Vou colocar aqui 4. Aqui vou colocar em bold também. Deixa eu me ver. Aqui 5. Aqui 6. Aqui. 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 E aqui. Oito. Aqui no bold 9 e 10 aqui, aqui 11 12 13 14 15 e é isso. Então, aqui deixa eu só colocar aqui só para ficar direitinho, ficar bonitinho para vocês entenderem. Beleza. Deixa eu clicar aqui, que aqui a gente vai ver o markdown. Deixa eu expandir aqui. Beleza. Aqui é importante vocês entenderem o seguinte. O que eu espero do trabalho de vocês? Deixa eu ver aqui se eu coloquei certo. Intermédio. Aqui. Faltou isso aqui. Beleza. Opa. Então, beleza. Vamos lá. A minha expectativa com vocês é o seguinte. Vocês vão fazer a criação de um database. Lembre-se o que é database, certo? Criação de um banco
que é um arquivo. Crie um banco de dados chamado empresa, minúsculo, tá bom, gente? Aqui está em maiúsculo, mas coloquem em minúsculo. A expectativa, deixa eu ver aqui. Vou dar enter aqui. A expectativa é um novo banco de dados chamado empresa deve ser criado. Criação de tabelas com... Peraí. Deixa eu ver aqui. Aqui. Criação de tabela com chave primária. Aí, lembre-se qual é o conceito de tabela, tá bom? De database, tá, gente? Isso é importante. Então, beleza. Aí vocês têm aqui... Ó, aí, criação da tabela com chave primária. Aí, esse segundo ponto é o que a gente quer fazer para poder vocês entenderem mais o conceito de criação de tabela. O que eu sugiro para vocês fazerem, tá? O que ele pede aqui, ó? Nesse exercício aqui, peraí que eu acho que as coisas ficaram um pouco confusas. Rapidinho. Beleza. A criação, ó, vamos lá. O exercício 1, criação de database. Lembre-se o que é database para vocês terem um database, beleza? Depois, o que eu indico? Criem tabelas que vocês acham que uma empresa teria. E aí, gente, podem procurar na internet caso você tenha dúvida e tal, mas é só vocês pensarem. Beleza, o que uma empresa tem? Funcionários, departamentos. E lembre-se, é no plural o nome das tabelas. E em inglês, eu acho que é sempre importante. Procurem com o ChatGPT em inglês como que se fala, como escreve. No Translator pode ser ruim, tá? Mas no ChatGPT eu acho que vai ser legal. Mas também pode no Translator, não tem problema. Funcionários, employees, deixa eu ver, projetos, enfim. Criem tabelas e colunas também. Eu vou editar algumas coisas aqui, mas eu quero que vocês expandam para um conhecimento mais abrangente. Eu não quero que vocês só fiquem focando no exercício, no como o exercício é. Eu quero que vocês saiam da caixa. Em tudo que vocês puderem, saiam da caixa, gente. Não fiquem só focados no que está pedindo. Expande. Tá, beleza. E se eu fizer isso aqui? E se eu fizer assim? Ah, eu não sei o resultado. Conversa, manda mensagem, a gente vai debatendo. E aí, isso que eu quero que vocês façam. Saiam da caixa, experimentem errar, experimentem quando erra com uma coisa sem outra, como funciona se você remover um determinado comando, leia o erro, entenda o que o erro está passando. Se vocês não experimentarem e pararem de ficar somente copiando e colando, vocês não vão sair da caixa, não vão evoluir, não vão aprender, porque vocês precisam entender o que é um erro, como ler um erro. Então é isso, é de experimento. Então expanda a sua caixa. Aqui, ó, dentro do banco de dados da empresa, crie uma tabela funcionários. Mas não crie só uma funcionário. Vai ver o que uma empresa tem, vai criando outras coisas. Criem associações para você experimentar o que é o for each key, para você pensar, beleza, o que eu faço no for each key, o que é, como faz. Eu, particularmente, acho que vocês deveriam até ir para o DB Diagram, beleza? Acho que é bem legal. Vai no DB Diagram. Deixa eu colocar aqui. dbdiagram.io. Então vai no DB Diagram, cria lá seu diagrama. Não sei fazer, dá uma lida na documentação. Faça isso. Então assim, vocês sempre têm que sair da zona de conforto de vocês, gente. Ó, aqui, ó, como que cria uma referência? A gente já fez algumas coisas, mas se você tiver dúvida, manda lá, conversa, tenta participar, ser efetivo, gente. A verdade é que se você não participa, se vocês sempre buscam que um indivíduo resolva o problema para vocês, isso é um problema. Vocês não vão conseguir entrar numa empresa ou melhor, não vão conseguir nem ir para o processo seletivo, porque é muito fácil identificar esse tipo de perfil, gente. Então, eu tô aqui muito mais para fazer vocês, incentivar vocês a trabalhar como você trabalha no mundo real, executar como no mundo real. Então, se vocês buscarem novamente, eu vou sempre bater nessa tecla. Vocês podem me mandar mensagem à vontade. Mas se vocês não entender que o ato de vocês mandarem a mensagem somente para mim, vocês estão impedindo que você saia da sua caixa e faça com que as outras pessoas também aprendam, ensine, debatam, você realmente está fadado a ficar
em um formato em que muitas das vezes eu vi as pessoas sendo demitidas por esse tipo de contexto, porque a pessoa ela não expandia a linha de conhecimento dela, ela não expandia a linha de influência dela com outras pessoas, ela sempre ficava na mesma pessoa. Então, isso faz com que você não faça com que a comunidade e o time se junte. Vocês fazem com que as pessoas se separem. Porque uma tira dúvida daqui, outra tira dúvida dali. E não tô falando quanto professor, tá, gente? Ou melhor, nem me acho professor, mas quanto alguém que está ensinando para vocês. Mas sim como alguém que é um profissional que vê o mercado e eu trabalho com liderança. Então, se eu vejo uma pessoa que envolve o time, me agrada muito mais do que uma pessoa que só se envolve. Ela só quer o seu próprio interesse e não de forma negativa, mas de forma a ter medo ainda de se expor, de se colocar à prova, medo do julgamento. Só que, cara, trabalho em equipe é trabalho em equipe. Você vai ter que se expor. Eu faço muito isso com o meu time. O meu time, eu tenho uma regra. Se é algo individual, algo que. E aí eu vou trazer essa regra para vocês. Se é algo individual, você manda no privado. Se é algo de interesse para todo mundo, você manda no público. Por quê? Primeiro, isso é interesse de todo mundo. Isso não é interesse só do líder ou de uma outra pessoa. E eu tô falando quando a conversa, ela também é uma conversa entre eles, não só como Rodolfo líder. Então a gente tem essas duas regras. A minha equipe evoluiu de uma maneira em que hoje ela é tão efetiva em que eu já olho a minha equipe como se eu for demitido, a minha equipe continua rodando sem Rodolfo, sem ninguém. Porque a minha equipe é efetiva com sanar dúvidas, é efetiva em resolver problemas, é efetiva. E é efetiva por isso, porque a comunicação, quando ela engloba todo mundo, eles entendem que é um trabalho em equipe. Isso sana a dúvida de todo mundo pode participar, não é só um player que está participando, e todo mundo ajuda aquilo a destravar as pessoas, identificando problemas, identificando, revendo e pensando soluções, porque no dia a dia, gente, é solução de problema. Então, não fique fadado a buscar e receio e medo, porque isso só vai complicar muito mais o seu dia de trabalho, no seu primeiro emprego, no seu dia a dia de trabalho. É muito melhor que você não tenha vergonha em ser julgado, porque a todo momento a gente é julgado, né? Mas a verdade é que se você não se expõe, você não vai mostrar o seu trabalho para as pessoas também e não vai deixar as pessoas resolver o problema também facilmente. E aí, isso já é um problema também que acarreta em software skill. Existiram pessoas que passaram, não só por mim, mas como pá, que perderam o emprego, em empregos muito legais, por software skill. Porque sobrecarregava um indivíduo, e não, no caso não era eu, né, nos lugares que eu passava, sobrecarregava esse indivíduo e normalmente o indivíduo ele não queria mais ajudar, porque a tendência, e aí isso também que eu quero preparar vocês, é que nem todo mundo vai ser paciente igual eu sou. As pessoas elas não são tão pacientes, então vocês vão ter que aprender a lidar com esse tipo de público também. E só se expondo que vocês vão aprender a lidar com qualquer tipo de público, remover o ego de vocês, remover o medo também de ser julgado. Então, se você se expõe, você vai crescendo, evoluindo e você não vai ter problema em trabalhar em nenhum lugar. Beleza? Bom, é um pouco do que eu quero trazer. E também, assim, expanda a caixa de Pandora de vocês, beleza? Então vamos lá. A expectativa aqui, ó, criação da tabela com chave primária, o exercício dentro do banco de dados da empresa, criar uma tabela. E aí eu quero que vocês já comecem, eu quero entender se vocês entenderam qual é o conceito de banco de dados, qual é o conceito de uma tabela, certo? Aqui eu coloquei coluna ID, gente, expanda novamente, coloca as constraints, lembra do que a gente colocou, coloca em inglês, tá, gente? Coloquei em português aqui, mas eu quero em inglês, tá? Explorem todos os dados que vocês acham que deve ter nesse funcionário. Se funcionário, aí um exemplo, se você tiver funcionário e usuário e é um sistema, então eu crio uma associação, usuário é um funcionário, um usuário é um funcionário, eu separo profile para perfil, enfim, vocês precisam pensar e eu quero que vocês errem, não tenham medo de errar, porque
Somente se vocês errarem eu vou poder intervir e mostrar para vocês como funcionam esses pontos, beleza? Dentro do banco de dados da empresa, vamos lá, mais aqui para baixo, deixa eu voltar aqui. Deixa eu aqui, porque de repente se tiver alguma coisa errada eu vou alterando também. Beleza. Tabela de funcionários deve existir com as colunas específicas, aí dizem auto-incremento, beleza? Insira 3 funcionários. Aqui, gente, eu coloquei 3, mas, novamente, insira 20, 30, 40. Pega, sei lá, se você acha que faz sentido, pega um chat GPT, peça 10, peça mais 20, mais 30. Antes de pedir o chat GPT, insira você na mão uns 10. Depois pede o chat GPT para vocês criarem um banco de dados com 50, 100 registros. Olhem esses registros. Então vá além. O ChatGPT agora pode ser nosso aliado também. E aí vocês também precisam intercalar. Isso é interessante. ChatGPT para geração de código que não é legal a gente ficar ali toda hora, né? Mas agora usa o ChatGPT tranquilo também. Não, nesse contexto não acho que é um problema. Beleza? De inserção, beleza? Não estou falando para gerar código para vocês não, porque vocês precisam aprender. Ok? Então insira aqui, ó. Esse é o read, esse é o do CRUD, é o read, a leitura. Inserir dados sem erro, sem a violação da unicidade. Violação, gente, é o constraint, beleza? Então aqui é a inserção. Depois leia esses dados, gente. Faz um select ali para ler esses dados. Aqui é aqui, tá? Deixa eu dar enter aqui. Aqui. Beleza. Então insira esses dados. Agora leia esses dados. Ó. Selecione todos os funcionários. O nome, gente, eu vou pedir para vocês colocarem ali. Eu falei do chat GPT, mas o chat GPT ele vai colocar user 1, user 2. Tenta pedir para ele colocar nomes diferentes. Então aí a gente vai fazer a seleção dos funcionários cujos nomes começam com a letra A. Então a gente vai usar o like, a gente já vai experimentar. Criem outros usuários, façam seleções aqui com outros tipos de nome, com outros campos também. Saiam da caixa, beleza? Beleza. Aqui, vou fazer o mesmo aqui, porque aqui saiu errado. Aqui é 5. Beleza. Opa. Aqui. Aqui mesma coisa, né? Aqui a gente vai atualizar, então ele fala aqui para atualizar o ID, mas eu quero que vocês saiam novamente da caixa, beleza? Unicidade dos constraints, isso tem a ver com as restrições que a gente havia colocado, dos constraints, beleza? Então aqui você vai alterar também, certo? Peraí. 5. Deixa eu fazer aqui. 6. Vou colocar aqui. Exclusão. Aí, novamente, exclui. Vê o ID, gente. Olha o ID. O ID, novamente, quando você está fazendo um auto-incremento e você deleta, o ID vai continuar, tá bom? Ele vai continuar. Então, se eu tenho o registro 1, ID 1, e o registro com ID 2 e ID 3. Se eu deleto o ID 2, gente, ele vai continuar. Ele vai ter 1, 3 e vai para o 4 na hora que você inserir. O 2 ele não vai mais ser cadastrado. E nunca a gente altera o ID na mão. Nunca. Isso nunca vai acontecer, beleza? Nunca. A não ser que você queira fazer algo que é muito específico da regra de negócio. E aí é uma coisa específica, mas nunca vamos fazer. Ok? Beleza. Então vamos vir aqui. 7. Exercícios. Deixa eu me ver. Aqui é a mesma coisa, da chave estrangeira. Aqui eu coloquei eu coloquei um extra, né? Assim, pra gente separar e tal. Mas a ideia é que vocês expandam novamente. Eu vou bater nessa tecla, para que vocês expandam as tabelas. Aqui ele está falando, cria uma tabela de departamentos. Mas eu já gostaria que vocês pensassem, antes de começar os exercícios, deem uma lida em tudo e criem a entidade relacional no DB Diagram. Tentem dar uma lida. Se vocês precisarem de um feedback, de alguns exemplos, eu mando para vocês. Mas a ideia, eu queria que vocês começassem também a ler a documentação. Então, tentem ler a documentação. Se vocês não conseguirem, me avisem. E eu vou ensinando, empurrando. Porque a ideia
que até aqui eu comecei a dar a mão para vocês, mas agora eu quero começar também a fazer vocês lerem documentação, a vocês irem por vocês mesmos. Então, a ideia aqui agora é começar a aumentar o nível. Agora vocês já começam a entrar em uma outra camada. Camada em que vocês têm responsabilidade sobre vocês mesmos, em buscar, em aprender sozinho, e me chamar sim, mas me chamar no momento apropriado. Depois de vocês 2 dias, um dia, é claro, a gente está no curso, tá? Num dia normal vocês não vão ficar 2 dias, pelo amor de Deus. Mas eu quero que vocês extraia e sinta a dor do aprendizado, porque isso vai ser importante no momento em que a gente começar a programar e vocês realmente precisam vir com todos os insumos e não. Por isso, gente, aí eu quero trazer também esse tipo de contexto para vocês. Vocês imaginem por que as empresas hoje não querem investir num júnior. Porque se vocês demonstram para um sênior que vocês estão errando coisas muito simples, não vale a pena ele investir num júnior, gente. Eu quero que vocês agora sintam a dor da empresa. Se o júnior ele não está conseguindo resolver problemas simples por conta de não estar lendo o erro, e o erro ali muitas das vezes ele é claro, gente. Muitas vezes a gente erra porque. Eu não estou dizendo que em todos os casos é porque a gente não erra. A gente quer fazer tudo certinho. Pelo contrário, pega ali, erra e lê o que ele está falando ali. Se você apagar a sintaxe, ele vai dar um erro. Se você apagar um valor e ele não existir, ele vai dar um erro. Se você errar sabendo que você está errando, um exemplo, vou explicar melhor. Um exemplo. SQL, beleza. Vamos lá. Se eu fizer assim, ó, select from users where, sei lá, id igual a 5. Eu sei que isso aqui funciona, correto? Agora, beleza, se eu fizer assim, ele vai dar um erro, que é de sintaxe. Se eu fizer assim, ele vai dar um erro que está faltando algum comando. Se eu botar assim, ele vai me dizer que essa tabela não existe. Então, olha aqui. Você tá sabendo o que você está errando, porque você sabe que esse código funciona. Se você ir errando e ler o conteúdo, você vai saber o que está acontecendo, você concorda? Então, aprenda a errar, aprenda a ver a forma correta e começar a futucar erro para você ler erro, gente. O problema de Júnior, às vezes, é que ele não lê o erro. E eu já fui se juntar. Tô trazendo aqui porque eu já fui essa pessoa. Muitas das vezes estava na minha cara. Hoje, olhando, então, tem algumas etapas, tá? Tem momentos em que você realmente não consegue entender, mas tem momentos que o erro tá tão na cara que às vezes a gente não para ler. Ou melhor, a gente não para errar, né? Porque se eu erro aqui, eu já vou saber o erro que tá acontecendo, eu posso não saber resolver, mas eu já sei falar, ó, eu sei que o erro tá sendo esse e aquilo, mas eu não tô identificando. É totalmente diferente, falar assim, olha o que é isso. Você concorda? Porque é muito complicado quando você pega alguém que olha aquilo ali, não leu, não executou, e ele ainda vai, tipo, sei lá, vai no. Eu tô trazendo para vocês porque eu já passei por isso e também já experimentei isso como alguém que tá ajudando as pessoas a evoluírem, tá? Então, assim, gente, errem, errem. Entendam que errar é importante para vocês entenderem a ler erro também. Beleza? Beleza, quis trazer um pouquinho disso e vamos voltar aqui. 7. Exercício, cria uma tabela de departamento. Aqui, novamente, aquilo que eu havia falado para vocês. Aqui, ele vai... Se vocês não criarem a tabela gerente... Isso aqui é até uma pegadinha, tá? Se vocês não criarem a tabela gerente, vocês não vão conseguir inserir, tá? Então, eu quero que vocês comecem também a ter malícia, em aspas, de como trabalhar. Porque se você tem um gerente ID, em underline ID, você tem que ter uma tabela que referencie isso. Se você não tem essa tabela, não tem como você referenciar. Então, como que funciona, gente? Eu sempre tenho que ter a tabela que eu estou referenciando. Um exemplo. Se eu estou referenciando em departamento, um exemplo, tá? A tabela gerente ID, eu já preciso antes ter criado essa tabela com gerentes e ID e as colunas ali, né? Para não ficar isso tão abstrato, por exemplo, aqui é uma tabela. Eu tenho a tabela departamento.
Se aqui nessa tabela eu tenho. Aqui eu vou colocar as colunas, tá, gente? Aqui eu tenho ID. Se eu não colocar aqui. Se eu, por exemplo, coloco aqui, gerente ID. E essa tabela não existe. Isso vai dar erro, gente. Isso vai dar erro. Então o que eu preciso? Preciso ter criado uma tabela chamada gerente. E aqui eu ter o ID e aí os outros campos, né? Então, aí sim. Então, entenda, as associações, elas também precisam que já exista a tabela para ela ser associada. Senão, como que você vai associar algo que não existe? Concorda? Não tem como. Beleza? Beleza. Beleza, então aqui inserção de chave estrangeira. Aqui vai ser 8. Insira um departamento chamado IT com o gerente ID sendo o ID de um dos funcionários. Aí ele já está falando então que o gerente ID ele é de um funcionário. Então a gente já tem uma tabela. Então o que vocês vão precisar referenciar é o funcionário associado ao gerente ID, beleza? É importante, é bom que vai ser um treinamento para vocês entenderem um ponto que é importante, tá? Que ali vocês vão ter que fazer um insight que vocês vão ter que ter. Então, procurem no Google, enfim, faça com que vocês aprendam, tá bom? Beleza. Agora sobre o join. Aqui primeiro é 8, né? Aqui é 9. Aqui eu vou tirar aqui. Aqui faça uma consulta para listar todos os departamentos, o nome do seu gerente. Aqui façam mesmo, gente. Criem bastante funcionário, criem bastante gerente, bastante departamentos. Eu acho que é legal, tá bom? Uma lista, gente. É muito legal isso aqui. O Between. Eu só vou falar de forma conceitual porque eu quero que vocês comecem a pesquisar. Eu não falei sobre Between nem o Win. Mas eu vou falar. O Between é quando eu quero encontrar alguma coisa entre. O Between é entre. Então, entre. Eu não me recordo, deixa eu lembrar. Eu acho que o Between é assim, ó. É 10. Não, é Between. Deixa eu lembrar aqui, porque eu não me recordo. Between SQL. Eu não me recordo se é antes ou depois. Fiquei nessa dúvida. Eu acho que é depois. É isso mesmo, Between, é isso mesmo. Ó, o Between, você faz o where, que é o filtro. Aí você faz o Between, que é entre um valor 10 e o end, gente, é o end da programação, que a gente tem o end e o or, tá? E o ou. Ou é o da programação, tá? É o da lógica. Então, lembre-se do verdadeiro ou falso. O verdadeiro ou falso, gente, vai seguir vocês para a vida toda, beleza? Então, aqui a gente pode usar o end também para fazer várias carries. Where, end, where. São vários filtros, né? Que você vai. Where, o end ou o or, tá? O end ou o or. Então, aqui vocês podem fazer isso. O win é quando eu quero uma lista de IDs, por exemplo. Eu quero buscar. Deixa eu pegar aqui, ó. Eu quero buscar, por exemplo, o ID 1, 2, 3 e 20. Eu consigo com o win, tá? Deixa eu pegar aqui o win. Aqui, ó, SQL in. Isso aqui vai ser legal porque depois eu vou mostrar para vocês no Rails como o win funciona. Mas o win é como se fosse um array. Então aqui eu tenho uma lista, aqui como se fosse uma lista. E aqui, se o campo, né, o country, o país, estiver entre germânio, francês, Inglaterra, ele retorna true. Entendeu? É só se count for igual a isso, ou isso. Certo? Beleza. Nesse aqui, explicado. Então aqui eu tenho 10. Ali em cima é o join. Aqui embaixo que é o between. Aqui a expectativa, aqui já são os intermediários, né? Aí consultas avançadas, eu quero que vocês usem subcarries, tá bom, gente? Então aqui, ó, selecione os nomes dos departamentos cujo gerente tem um ID menor que 5. Gente, no dia a dia de trabalho é muito comum, tá? Que as pessoas peçam, eu quero todas as carries, ou melhor, todos os registros com XYZ. E você, como programador, você tem que retornar.
você, com o SQL puro, você vai ter sim que criar uma query, você vai ter sim que gerar um CSV com essa query. Então, o banco de dados gera um CSV e você vai entregar o seu lead ou seu manager, qualquer pessoa que seja. Então, é super comum isso acontecer, beleza? Não pensem que banco de dados é uma coisa inútil. Você vai usar sim banco de dados no dia a dia. Se você sabe Rails e não sabe banco de dados, vai ser muito complicado você acabar arrumando um emprego por isso, porque isso, SQL é parte do seu trabalho. E se você sabe Rails, com Rails você não vai conseguir fazer várias coisas. Ou vai, mas não sei se você vai conseguir ser tão eficiente e rápido como no SQL muitas das vezes. E tem lugares que você nem pode usar, abrir o Rails Console, porque o Rails Console não é acessível para todo mundo, tá, gente? Isso é importante. Você, como júnior, muitas das vezes não vai ter acesso ao Rails Console também. Então, muitas das vezes é só consulta. Até inserção para o júnior, às vezes eles não deixam, tá? Mas depende de empresa para empresa. Eu estou trazendo um overview para vocês entenderem também o dia de trabalho, como que vocês vão trabalhar, porque muitas das vezes nem sequer vocês vão trabalhar dessa forma, porque é isso, o júnior muitas das vezes ele não tem alguns acessos, tá bom? Aqui 11, 12, 13. Bom, é isso. Aqui a gente prossegue, né? A atualização dos registros, usar o Union, né? Para a gente fazer a consulta, deleção e manutenção dos IDs sequenciais, para a gente fazer uns testes. E eu acho que é isso, gente. Eu acho que aqui, num consultas múltiplas com join, quero que vocês testem muito. O join é tão importante, gente, que vocês precisam muito entender o join, como fazer o join, testar um join. Testar que eu digo é executar uma carry, sabe? Então, é basicamente isso. Eu acho que é uma quantidade de exercício satisfatória. Eu vou enviar isso aqui lá para o nosso repositório. Então, gostaria que vocês pegassem lá, tá bom? Vou adicionar aqui, git commit, update, exercício, git push origin, main. Joguei para lá, então só vocês pegarem lá no nosso repositório, tá bom? O repositório é esse aqui, certo? Ele está em database storing, está no hogp, não, aqui isso aqui é o meu, ele está no github.com/hogptech e vocês vão ver aqui esse repositório, beleza? Bom, eu acho que é isso. Espero que você tenha gostado. Tentei dar um overview para vocês fazerem. E a gente avança para as nossas próximas aulas. Beleza? Valeu, abraço!